O sol do oeste descia pesado, ardendo feito ferro encandecido no forno de um ferreiro mal-humorado. A planície inteira tremeluzia sob o calor, como se o mundo estivesse derretendo aos poucos. Foi nesse cenário que ele avistou algo que fez seu cavalo diminuir o passo por conta própria, um corpo humano suspenso, virado de cabeça para baixo, preso a uma estrutura de madeira tosca que parecia ter sido montada às pressas no meio do nada. Era uma mulher. Ela balançava lentamente, como um sino silencioso, as saias caindo em direção ao céu enquanto o pó subia para encontrar seu rosto congestionado. A corda cortava a pele dos tornozelos. Um filete de sangue escorria pela coxa, desaparecendo na poeira que se acumulava em suas roupas. Cada movimento do vento arrancava dela um gemido quase imperceptível. A respiração era curta, irregular, como se o próprio ar estivesse fugindo. Ele parou o cavalo por um instante, tentando entender a cena. À distância, viu pegadas profundas no solo, sinal de que um homem havia deixado o lugar a cavalo poucas horas antes. E quando reconheceu o padrão da sela marcada na terra, sentiu o estômago apertar. Sabia quem tinha feito aquilo. O marido dela, um sujeito de temperamento tão instável quanto pólvora velha, alguém que ninguém na região ousava contrariar. O calor trazia o cheiro metálico do sangue e a poeira queimava os olhos dela. A mulher tentava se manter consciente, piscando rápido enquanto o mundo girava devagar ao redor. A dor, a humilhação e a confusão se misturavam em cada suspiro. Ele respirou fundo. Sabia que interferir poderia lhe custar caro. Mas havia coisas que um homem decente não podia ignorar. Cutucou o cavalo e avançou. Quando ele se aproximou, a mulher começou a se debater, aterrorizada, certa de que o marido voltará para terminar o que começou. Mas então viu o rosto dele, o homem solitário que sempre passava pela cerca com um aceno tímido. O medo não desapareceu. Mas algo novo brilhou em seus olhos, alívio misturado à esperança, frágil como uma chama prestes a se apagar. Ele desmontou do cavalo com a mesma serenidade de quem se aproxima de um animal ferido, medindo cada passo, cada respiração. Não falou nada. Apenas caminhou até a estrutura de madeira, deixando que o som seco de suas botas sobre a terra anunciava sua presença. Quando chegou perto, examinou os nós das cordas com olhos treinados, nós apertados demais, feitos por mãos que não tinham pressa de aliviar dor alguma. O sangue na coxa dela já tinha secado em partes, mas ainda escorria lento, quente. A respiração vinha curta, irregular, quase um soluço preso. Ele percebeu o dilema antes mesmo de encostar a mão. Para soltá-la, teria de chegar mais perto do que qualquer mulher honesta gostaria, ainda mais naquela situação. Qualquer pessoa que os visse ali poderia pensar o pior. Mas o pior já havia sido feito, e não por ele. Com um movimento cuidadoso, apoiou uma das mãos na perna dela, sentindo a pele quente, tensa, tremendo. A outra mão deslizou a lâmina do canivete entre a corda e o corpo dela. A mulher arfou, um som misturado de dor, vergonha e puro desespero, mas não disse nada. Ele cortou primeiro a corda dos tornozelos, depois a que prendia o tronco. Assim que o último fio cedeu, ela despencou, e ele a aparou como se já soubesse a exata força da queda. A levou até a relva seca e se ajoelhou ao lado dela. Rasgou um pedaço da barra do vestido dela, improvisando um curativo firme, eficaz. O silêncio entre os dois era pesado, mas não hostil. Ele observava, atento, respeitoso, sem julgamento no olhar. Depois de alguns segundos, perguntou com a voz baixa, quase um murmúrio. Quem fez isso? Ela tentou mentir. Tentou culpar a própria queda, o próprio azar. Mas a voz falhou e os olhos dela vacilaram. Foi então que ambos ouviram, o tremor de cascos cortando o silêncio da planície. Ele ergueu o rosto. O marido estava voltando. O marido surgiu como uma tempestade sem nuvens, puxando o cavalo até quase fazê-lo empinar. Saltou ao chão cuspindo insultos antes mesmo que a poeira assentasse. A boca espumava raiva, e os olhos, vermelhos de bebida, varreram a cena até pousarem no homem ajoelhado ao lado da esposa.
O que diabos pensa que está fazendo com a minha mulher? Rugiu, avançando como um touro ferido. Ele se levantou devagar, sem alarde, mas com a firmeza de quem não dá um passo atrás nem diante de temporal. Manteve o corpo entre o agressor e a mulher caída, sem erguer a voz, sem mover um dedo além do necessário. O marido ignorou a presença dele e foi direto à esposa, puxando-a pelo braço como se fosse algo que lhe pertencesse, não alguém. O gemido que escapou da garganta dela não parecia humano, era o som cru de medo e dor reunidos. Isso bastou. Ele deu um passo adiante, só um, mas foi o suficiente para mudar o ar ao redor. Solte ela, disse, a voz baixa como o trovão distante. O marido se virou, inflado de orgulho vazio, ameaçando, provocando, dizendo que nenhum estranho iria meter o nariz nos assuntos de um homem. Ele respondeu sem elevar o tom, apenas lançando as palavras como quem coloca um peso no centro da mesa. Machucar alguém não faz um homem forte. Só faz pequeno. O silêncio que se seguiu parecia pólvora seca espalhada no ar quente, pronta para estalar ao menor atrito. O marido tremeu, mais de raiva do que de medo, o rosto contorcido. Por fim, puxou a mulher pelo braço e a empurrou contra a cela, só para depois montar e partir sem uma palavra. Mas quando virou o rosto pela última vez, seus olhos escuros carregavam uma promessa amarga: vingança. A noite caiu sobre o rancho como um cobertor áspero, pesado demais para trazer conforto. Ele tentava se ocupar, verificando cercas, fechando porteiras, inspecionando o estábulo, mas a mente insistia em revisitar o olhar da mulher, aquele misto de medo e esperança que o perseguia como um fantasma silencioso. Algo dentro dele dizia que o marido dela não deixaria a afronta passar. Homens daquele tipo não engoliam orgulho tão fácil. Longe dali, o marido afogava-se em raiva e bebida. Cada gole só alimentava a certeza do que precisava fazer. Chamou 2 conhecidos, homens de moral frouxa, coragem de Salomão e ódio suficiente para seguir qualquer tolo que gritasse alto. Juntos, montaram e partiram sob a lua cheia, que iluminava a poeira levantada pelos cascos como se fossem sombras vivas atravessando a noite. Ele ouviu antes de ver. O tropel rápido, o murmúrio ríspido de vozes, o estalar de couro. Quando saiu para a varanda, os 3 já cercavam o pátio, posicionados como abutres. O marido desceu primeiro, gritando seu nome, cuspindo acusações e insultos. O primeiro soco veio sem aviso. O segundo, logo atrás. Ele desviou, recuou, respondeu apenas o necessário para se manter de pé. Cada golpe era um pedido para que recuasse, mas ele não cedia. Nunca golpeava para matar, só para sobreviver. Enquanto o caos se espalhava, a mulher correu pela estrada escura, impulsionada pela certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. Trazia um lampião tremendo nas mãos, a luz dançando na noite. Quando chegou ao rancho, viu 3 sombras se chocando, braços e poeira misturados. Gritou o nome do marido. Por um segundo, tudo parou. O marido, ao reconhecê-la, avançou como fera encurralada. Ele se antecipou, segurando o agressor pelo braço e derrubando no chão com força precisa, definitiva. O homem esperneou, xingou, tentou se soltar, inútil. No limite da cerca, um vizinho que vira toda a movimentação já havia mandado o filho galopar até a cidade. Pouco depois, o xerife surgiu pelo portão, lanterna na mão e expressão dura. Não foi preciso ouvir explicações. O estado da mulher, os homens bêbados, o rancho destruído, tudo contava a verdade. O xerife colocou o marido em ferros ali mesmo, na poeira fria da madrugada. Pela primeira vez, o agressor ficou em silêncio. Semanas depois, a cidade inteira parecia ter se espremido dentro do pequeno tribunal de Dodge. O murmúrio das botas arrastando no assoalho refletia algo mais profundo. Todos sabiam que aquele julgamento não tratava apenas de uma briga doméstica. Era sobre anos de silêncio, de portas fechadas, de gritos abafados pelo vento da planície. Testemunhas desfilaram diante do juiz, vizinhos que ouviram brigas, o rapaz que vira a mulher correndo ferida certa vez, até o médico,
que descreveu marcas antigas demais para serem acidente. Cada palavra era um peso retirado dos ombros dela, e colocado, enfim, onde sempre deveria ter estado. Quando o juiz bateu o martelo declarando o marido culpado de violência e ameaça, o som ecoou como tiro seco no ar parado. A mulher ganhou o direito de se divorciar, de seguir a própria vida sem o espectro constante do medo. O marido foi levado algemado, sem glória, sem defesa, sem ninguém disposto a se pôr ao seu lado. Ao deixar o prédio, ela respirou fundo. O ar parecia mais limpo, mais largo, como se a cidade tivesse aberto espaço só para ela passar. Ele caminhava alguns passos atrás, depois ao lado, calado, sem exigir nada, sem tentar ocupar lugar que não lhe pertencia. Apenas presente, sólido como uma cerca antiga que sobreviveu a todas as tempestades. O narrador sabe, nem todo mundo precisa de um herói. Às vezes, basta alguém que permaneça firme quando tudo desaba, alguém que não vira o rosto quando a dor se torna visível. Ela ergueu o olhar para o horizonte. O céu do Velho Oeste se estendia infinito diante deles, um caminho aberto, sem trilha definida, mas finalmente, pela primeira vez em muito tempo, era um caminho dela. Se você gosta de histórias intensas do Velho Oeste, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever para acompanhar os próximos capítulos. Cada gesto seu mantém essas narrativas vivas, ecoando como passos lentos na poeira do deserto, sempre rumo à próxima aventura.